Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Já há muito tempo que não vinha aqui gravar um vídeo para vocês e também estar um pouco mais à vontade com esta forma de estar, das redes e pronto. Então, hoje o propósito é falar sobre ser maior. O que é isto de ser maior? E o que é que a gente pode fazer para que a gente consiga ser maior? Então sabemos que a vida pode nos proporcionar certos desafios, certas atitudes de pessoas que nos afetam, portanto, há aqui sempre desafios externos a nós, bem como nós também termos os nossos valores, as nossas exigências, que faz com que também sejam desafios internos. Então, o que a gente vai vivendo ao longo da vida é para promover essa sensação de bem-estar. Quando a sensação de bem-estar começa a não gerar o bem maior, ou seja, um resultado mais positivo, que a gente veja que a vida vai fluir sem que haja atropelamentos, não é? Então aí nós vamos começar a perceber que estamos a ir no bom sentido ou no menos bom sentido. Ora então vamos lá. Como é que é chegar até aqui para ser um ser maior? É muito fácil, se calhar, dizer: mas isto é simplesmente estarmos em contacto connosco próprios. Mas o que é que isso realmente significa? Então vamos pensar aqui um bocadinho. Quando nós nascemos, precisamos de entender que nós não sabemos tudo, não é? Nós não nascemos a andar, nós não nascemos a falar com a consciência toda, tudo vem aos bocadinhos. Então, tudo na nossa vida vem aos poucos. Não é fácil, realmente, de chegar a um patamar em que a gente diga: eu sei tudo. Nós não somos aqui aquele filme Lucy. Nós ainda não chegamos a esse ponto. No entanto, o que é que nós podemos fazer ao longo do tempo que vamos ganhando este discernimento de viver? Primeiro andamos, depois falamos, ou ao mesmo tempo. Vamos crescendo, vamos nos habituando o que é que nos dizem que é bom, que é mau, tentar compreender o que é que nos querem dizer. Portanto, isto traduz-se para o resto da nossa vida. É claro que ao longo da mesma vamos sentindo que há coisas muito mais fáceis do que outras porque já percebemos. Então, é nessa evolução que nós vamos tirando o melhor partido para nós. Só que aqui há duas escolhas que a maior parte tende a fazer, que é, nós temos aquilo que nós falamos que é o nosso ego, que é a nossa personalidade, aquilo que nos convém, aquilo que não queremos que nos magoem, que vamos proteger a todo custo, contra tudo e todos. Mas depois temos o outro lado, que é o lado mais compassivo, compreende, que entende realmente como é que as coisas funcionam e tenta equilibrar tanto o lado que ficou magoado, como também, de uma forma geral, mesmo que seja a benefício do outro, mas sem o desequilíbrio que seja totalmente a benefício do outro, que seja algo mais coerente, que seja justo. Então é nesse aspecto que vamos falar aqui. Este ser maior, que vai coletando como se fossem pequenos objetos ao longo do tempo e que vai tendo uma balança para poder equilibrar as frentes, as forças. Então, nós vamos coletando esses saberes, essas intenções também, esses valores, essas crenças, essas formas de que a gente às vezes nos convence a nós próprios sobre esses valores, sobre tudo o que a gente possa imaginar e que vai vivendo ao longo do tempo, vamos coletando. Então, cada coleta é uma pedra. E essa pedra, vamos agora visualmente construir aqui, que é como se fosse a fundação da nossa casa. A nossa casa depreende-se como a nossa mente. E então,
Nesta construção, por vezes, arranjamos pedras que vamos dizendo: não, isto faz sentido aqui, esta faz sentido ali e por aí fora. O que a gente às vezes não adquire logo, e isto vem com o tempo também, é perceber como é que realmente construímos. É criar a visualização de que deixa-me olhar para trás e ver de longe como é que a pedra, como é que as fundações, aliás, estão construídas, para ver se não há nenhuma falha, se uma não encaixa com a outra, se uma está mais desequilibrada que a outra, etc. Então, como é que nós conseguimos atingir essa fase? É exatamente com a vida a lançar-nos desafios, porque acreditem numa coisa, a vida tem disto que vai estar muito interligado com as lições de vida, ou seja, nós vimos para aqui com uma missão, uns mais definidas do que outras, uns mais a perceber logo e outros nem por isso, mas viemos cá com algum propósito, nem que seja ajudar alguém a ganhar o seu propósito maior. E está tudo certo, ok? Então, depreendendo que temos isso em mãos, não é? Que vimos para cá com certas lições a aprender, vamos passar por certas situações, para que a gente esteja mais próximo desta fluidez que é viver, seja para o nosso ou a nossa missão também fluir, ou também para interagir com os outros e andamos assim numa sinergia, não é? Então, em entender que tudo isto existe, vamos perceber que já vimos aqui com determinados contratos. Esses contratos vão ajudar que nós despertemos e ficamos muito mais lúcidos perante esta forma de evoluir, a forma de pensar, a forma de estar na vida, para que a gente consiga ser o tal ser maior e fazer esta reflexão, ser introspectivos, ganhar discernimento ao ponto de que nós vamos realmente conseguir chegar a algum lado. E vamos, então, pegar no que a vida já nos traz, no outro lado do véu, vamos pôr assim, antes da gente nascer, vem já com essa coisa toda, é como se fosse um código de barras e depois ao longo da vida a gente vai realmente encontrando o próximo patamar de desafio e por aí fora, e é exatamente a vida a demonstrar que quando nós estamos a alinhar para um determinado sentido, com muita consciência ou menos consciência, atenção, isto acontece para ambos os sentidos, portanto a espiritualidade está cá para nos despertar sempre. Agora, quando a vida nos traz esses patamares, esses desafios para nós podermos avançar, ultrapassá-los, é aí que nós vamos ganhar algum tempo e uma coisa que é muito importante é termos a capacidade de refletir. Ou seja, estamos, mesmo que não sejamos tão conscientes assim, não liguemos a estas coisas todas, nós temos a capacidade de refletir. Mal ou bem, vamos ajudar-nos a perceber se estamos no bom caminho, se não estamos, se está tudo bem, etc. Mesmo que a gente viva a maior aceleração da nossa capacidade de estar, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ganhar ali um momento em que seja por breves segundos ou minutos, ou numa mera conversa social entre amigos, ou até com os nossos parceiros, etc., ganhe ali um momento de uau, retrospectiva, não é? Tipo, isso faz-me lembrar algo que eu realmente acimentei lá atrás, era uma daquelas pedras que eu tinha colocado, deixa-me só ver aqui uma coisa, é como se a gente tivesse de repente algo em mãos em que sentiu uma necessidade de fazer cálculos rápidos e perceber, epá, mas isso é o que eu pensava, isso era o que eu tinha como uma reflexão há muito tempo atrás e tinha ali posto como algo mesmo fixo, mas e agora? E agora? Parece que não está a fazer sentido. Então é como se a gente
naquele momento, a vida trouxe-nos uma pedra que fez muito passar à lembrança de que eu tenho algo isso em mim, vai buscar lá atrás essa memória, o que guardou. E é como se trouxesse à tona, dizer, uau, agora estou a comparar ambas, isto tudo passa em segundos, atenção. E começa a comparar ambas e dizer, mas eu realmente tinha algo assim, depois começa a refletir mais, percebe, uau, mas não é bem igual, tem algo diferente. Imaginem que esta era puramente redonda, mas esta nova que fez lembrar esta é ligeiramente um pouco mais bicuda. E começa a refletir, tipo, mas o que é que esta tem que me agora não só me fez lembrar esta, mas veio reativar aqui algo. Então é este pormenor aqui, que é saliente, que foi o que me fez despoltar tudo isto. Uau! Então vou pensar aqui mais um bocadinho e perceber. Aquilo é uma nova forma de ver, que eu não tinha percebido na primeira vez. Mas eu guardei esta pedra. Eu fui lá cimentá-la na minha base. Então, é aqui que acontece esta reflexão de nós podermos comparar algo que nós tínhamos, que era nosso, que veio de nós, que a gente agarrou na sabedoria que tinha na altura e formulou aquela pedra, formulou aquele tijolo, formulou aquilo que vocês querem fazer a vossa casa construir sobre. Então, nós temos esta capacidade de manifestar e co-criar a nossa realidade, certo? Mas isso são outros temas para outra altura, caso a gente tenha que os abordar com mais profundidade. Mas agora vamos abordar este de o ser maior. Então estamos neste processo. Estamos no processo em que a gente agarra qualquer coisinha e guarda ali. Não é em mais lado nenhum. Só que a vida traz-nos estes bombons, estas maravilhas que nos vai ajudando a construir algo maior dentro de nós. Então, aos bocadinhos, nós vamos trazendo a bom porto, não é? E esse bom porto é a nossa consciência, é trazer até nós, é como se, imaginem, eu agora vou trazer este lápis. Imaginem que este é o vosso lápis inicial, mas que agora, eu até vou trazer aqui outro, em que o novo, e este é mesmo novo, não está estreado, como veem, até é vermelho, mas este, a borrachinha é branca, este é vermelho, este já está aberto, já está mais que usado, este é novo, como veem, já tem um tempo de usado este, e este nem por isso, portanto já teve a sua cota parte de uso e reflexão e de tentativa de fazer acontecer na vida, tem experiência, é o que eu quero dizer. Então, se este tem experiência e este ainda não tem, o que é que eu vou fazer? Pode gerar um certo conflito aqui dentro. Então, esse conflito também se pode demonstrar como ter medo de arriscar, como é que eu faço isto, como é que eu agora vou aplicar tudo isto, como é que eu agora vou substituir este que era a minha base e que ainda é a minha base, para eu poder remodelar e colocar lá este, sem destruir tudo o resto. Então, agora aqui vou fazer uma breve distinção, que existem pedras diferentes perante crenças e pensamentos diferentes que vamos realmente coletando ao longo do tempo. Alguns são simples de tirar e pôr. É como aquele jogo, agora também já não sei bem o nome do jogo, não sei se é Jenga. Bom, vocês vão entender. Então, há várias peças que são fáceis de tirar e pôr, para nós podermos, quando refletirmos, não haja aquela sensação, ai meu Deus, o mundo vai acabar agora, que eu não percebo nada disto. Também existe esse patamar. Mas o que eu estou a falar é que
Existe esse e existe os mais fáceis, que são ao longo do tempo, vamos percebendo, ok, então eu aqui interpretei isto desta forma, mas tenho que também entender que há mais formas de perceber aquilo, de reagir, de atuar perante. Então o que é que nós vamos fazer? Às vezes isto tudo acontece em silêncio, não propriamente a assumir seja o que for. Então, nesses momentos, o que a gente vai fazer é: esta é nova em relação a esta. Então, vamos perceber que esta, sendo maior, precisa de mais espaço. E espaço é aquilo que vocês agora vão perceber se tinham ou não naquela pedra ou naquele lápis que lá estava, para que esta possa encaixar na sua totalidade e a parede ou a base seja completamente plana, para continuar a ter tudo o resto em cima. Muito bem, então o que nós às vezes fazemos, e é automático quase, é depreender que quando vamos para substituir algo, vamos sempre ganhar uma percepção maior para tudo o resto. Ou daqui para a frente, ter em conta de que isso poderá eventualmente acontecer. E o que é que eu estou a dizer? Temos que ganhar espaço. Independentemente se aquelas pedras que lá estavam, aqueles tijolos, aqueles lápis, tenham formas diferentes, tamanhos diferentes e que estavam a encaixar e até agora estavam a dar conta da vossa maneira de ser, então acreditem que a partir de agora vão ter uma forma diferente de que daqui para a frente eu vou ter que ter sempre espaço. Se calhar, não agora tenho que pensar na minha vida toda, tudo aquilo que construí. Se calhar não é necessário. Mas à medida que a vida nos vai trazendo certos desafios, eu vou pegar nessas mesmas pedras e vou fazer o mesmo exercício. Então o que acontece é que nós vamos ganhar uma perspectiva muito harmoniosa, vamos pôr assim, porque ela é positiva. E isto vai muito de encontro a uma coisa que sempre que há algo novo para nós fazermos, nós ganhamos medo, é ou não é? Porque uma coisa nova que vem por aí, como agora a inteligência artificial, tanto gera medo como gera fascinação e entre outras coisas, não é? Então, é o 8 ou 80. Aqui é a primeira coisa que nós ganhamos, que é aquele aha moment, não é? Aquele momento de espanto para nós próprios, tipo, fez-se luz, em que nós ganhamos positividade. Então, nós não podemos dizer que somos seres negativos, não podemos dizer que somos seres que automaticamente temos medo. É claro que coisas novas geram espanto, geram aquele receio inicial, mas, ao mesmo tempo, é uma excitação cá dentro. Agora, quando estamos a refletir em algo que fomos nós que construímos, nós temos a tendência de que, uau, então eu tenho que ganhar mais espaço dentro de mim. Somos positivos. Então eu quero que vocês ganhem aqui um momento de reflexão. Se eu consigo ser positivo quando é algo que eu construo, então mesmo que seja algo que eu vou construir de novo, eu também vou ser positivo. Isto porque nós não gostamos de nos mandar abaixo, a não ser que o nosso terreno biológico, e agora já estou a falar mais organicamente do nosso sistema, que esteja com as suas defesas em baixo, e então nós temos a tendência de pensar negativo. Isto não é falado correntemente por aí. Por isso, quando nós estamos bem numa totalidade, o nosso sistema está bem, dormimos bem, comemos bem, trabalhamos, ganhamos dinheiro, está tudo a fluir, temos alguns probleminhas aqui e ali, a vida vai surgindo, não é? Que é isso que estamos aqui a falar. Então, estamos a construir a nossa vida. E é nessa construção que a gente vai querer ser positivo. E vai querer ganhar espaço. E vai querer amontoando daqui para a frente coisinhas com espaço. Eu vou querer construir coisas maiores.
e sempre a ganhar espaço. Imaginem que este é bem maior e eu cada vez mais vou construir coisas para ganhar espaço. E essas são sempre as noções que vamos ganhando ao longo do tempo. E é aqui que essa reflexão ganha um momento positivo. E por isso é que eu também estava a explicar que quando nós estamos menos bem, nós somos negativos. Mas quando estamos nesta fluidez, a reflexão vai-nos sempre dar um ponto mais positivo. Porque nós gostamos de nós. Porque é quando nós estamos a amar-nos. E eu vou deixar isto como uma ponta solta, talvez para um outro tema, para um outro vídeo, que será o amor próprio, que é esse o trabalho que eu também faço para poder ajudar tantas outras almas a conseguir ganhar este ser maior. Então, quando nós estamos menos bem, temos a tendência de descarrilar exatamente para um amor próprio mais pequenino. E aqui estamos num patamar onde esse amor próprio está a decorrer, não há grandes agitações, mas a vida vai demonstrando que, uau, estes pormenores aqui e ali, eu posso ir modificando a minha vida, eu posso ir transpondo para o outro sentido, eu posso, se calhar, fazer brilhar um pouquinho mais nesta área, na outra, etc. Portanto, eu vou conseguir construir-me aos bocadinhos e sem pressa. É esta leveza que acontece. Então agora vamos voltar a esta fundação que fomos construindo e vamos voltar aqui à parte da reflexão, que já falámos um bocadinho, em que vamos ganhando espaço. À medida que a gente vai vivendo esse ganhar espaço, já percebemos que a dada altura pode ser que a base que estávamos aqui a construir ficou muito desproporcional. Isso vai também condicionar-nos ou não, ou pode também ir de encontro a uma fase em que a vida nos vai trazer momentos em que nos mostra o seguinte, que é o desafio que estamos a enfrentar neste momento vai mexer com a área e não os tijolos, as pedras, os lápis, o que vocês queiram lá construir. Então, quando vai mexer com essa área, a gente depois começa a pensar, pois realmente pensámos tanto que iríamos ganhar espaço, mas faltou a perspectiva maior. Então, ganhar essa perspectiva maior, às vezes vem no mesmo patamar que a anterior, na reflexão, ou seja, eu vou ganhar aqui espaço para este pensamento, aquilo, etc. E vou assim, não é? E a vida vai se construindo na mesma. Só que se a gente se deparar com este movimento maior que a vida nos traga, e queria-vos dar aqui um exemplo mais pequeno para vocês terem atenção, por exemplo. Imaginem, ao longo da vossa vida, num estudo, num projeto, não conseguiram atingir algo, ou então viram que para ser atingido, imaginem, eu quero realmente fazer isto improvisado, sem qualquer nada, que então às vezes vêm exemplos bons. É que tenho vários, mas depois não quero complicar assim tanto, então vamos lá. Projeto de vida, ter um filho. Muito bem. Têm uma relação, tudo corre bem, tentam ter um filho, mas a coisa não correu. Não correu porque há outros pormenores aqui envolvidos, hormonalmente, de parte a parte, e porque isto e porque aquilo. Mas foram a uma palestra porque calhou irem a uma palestra, seja virtual, seja num hotel, ouviram falar de um assunto que vos entusiasmou, que estava ligado a serem pais, etc. E foi aí que vocês viram, uau, a vossa base era esta, e faltou ali uns pormenores, perdão. E então vocês viram, uau, eu nunca tinha pensado desta forma, e então agora vou aplicar esta nova forma. Então construíram tudo o resto da vossa base com isto. Muito bem.
Só que agora a vida disse-vos, sim senhora, vocês queriam ser pais, ainda não conseguiram, mas se calhar agora propõe-se aqui um tema maior. A vida vai-vos trazer a dificuldade de que já estão próximos da altura de ser mais difícil, de serem pais pela idade, não é? Porque depois têm outros limites. Não digo de parte a parte, porque já sabemos que os homens ainda têm, por assim, a sua valência de procriar. A questão é a mulher. Então nós, sendo mulheres, temos aquela sensação de que, uau, mas as nossas pedras estavam lá, estavam todas direitinhas, mas e agora? Não tenho espaço, eu estou limitada. Então o que é que nos compensa? Nós vamos ganhar uma área maior. Mas como é que eu faço para ter essa área maior? Então a vida está-nos a propor ir à busca de respostas. E é nessa busca de respostas que nós vamos perceber que a área constrói-se na mesma, ou a gente muda de sítio, porque imaginem, toda a sabedoria que a gente já sabia está a ficar muito sufocada naquele espaço. Isto é literalmente levar tudo à letra. É muito visual, muito metafórico, mas se vocês construírem isto, imaginem um pedaço de pedras encafuado num espaço quadrado, em que essa é que é a vossa área. Se vocês tirarem de lá uma pedra e colocarem outra, e vão aumentando essa, porque perceberam que era preciso ganhar espaço, mas não ganharam espaço da área. A área era a mesma. Vocês vão concluir de que a vida vai-vos estressar, vai-vos pressionar, pessoas vão-vos pressionar, assuntos desse objetivo que vocês tenham vai-vos pressionar e vocês não ganham espaço. Vocês vão ficar atolados até aqui. Então vai ficar o sistema todo muito exacerbado. Vai ficar muito estressante. Então vocês vão ter que ganhar essa área. Às vezes o que acontece aqui pode ser movimento de férias, pausa, meditação, parar com certas coisas, com certos vícios. Então, isso é ganhar um momento de autorreflexão, auto-amor próprio. Isto agora foi um bocadinho redundante, não acho? Mas a verdade é esta, é nós percebermos e ganharmos esta consciência de que precisamos de ganhar espaço, expandir, modificar, co-criar. Vamos lá, estou a tentar fazer aqui coisas geométricas, mas eu não tenho paus que cheguem para vocês entenderem. Mas o que eu quero vos dizer é isso mesmo. Um ser maior passa por estas dificuldades. E para nós chegarmos até este ponto que eu estou aqui a falar agora, às vezes precisamos de olhar bem dentro de nós e realmente refletir. Reflitam. E mesmo que não tenham as respostas logo, porque elas nem sempre aparecem logo, eu aqui facultei-vos as partes que são mais fáceis. Mas as partes mais difíceis também são aquelas que vamos deixar aquele espaço vazio, porque sabemos que é preciso tempo de adquirir a matéria suficiente para chegar lá e construir o que é que falta ali. Porque nós ainda não temos as respostas todas. Se calhar ainda não coletámos as reflexões todas. Porque se o tivéssemos feito, vocês iriam perceber que tinha encaixado perfeitamente. E é uma paz interna que acontece dentro de vocês. Então, isto de viver para ser maior tem alguma parte refletiva, sim. Vocês não vão passar a vossa vida toda a refletir, não é isso que eu quero dizer. Porém, isto é uma ajuda para aqueles que têm alguma dificuldade em meditar, em pausar a sua vida, porque gostam de aceleramento e gostam da adrenalina sempre ali. Mas eu vou-vos dizer uma coisinha. A adrenalina é boa, mas tem as suas consequências. Tudo o que é em excesso tem as suas consequências. Tudo o que é em
falta também tem as suas consequências. Então, por isso é que se diz que é preciso equilibrar os pratos da balança. E então é isso que vamos ter que fazer. Quando nós achamos esse prato da balança, ou os pratos da balança mais equilibrados, vocês vão perceber que é fácil estar aqui no aceleramento, estar aqui no relaxamento e voltar ao centro, estar em paz. É fácil. Somos elásticos, para um lado e para o outro, para a frente e para trás, neste caso, mas sim, também para um lado e para o outro, mas nunca esquecendo o nosso centro. E este sim é o nosso centro de poder. É perceber que eu tenho o poder de estar aqui, sim, mas também que consigo, se necessário, deslocar-me à esquerda, à frente, atrás, à direita e por aí fora. E até mesmo fazer circular. Não é eu deslocar-me e ficar lá. Percebem a ideia? Então, é que lembram-se de um boneco que era o Sempre em Pé? Se não sabem, vão pesquisar. Esse Sempre em Pé tinha um peso na base. E, aliás, havia um jogo que era o Sabichão, que tinha esse peso na base. Mas existe o Sempre em Pé, que também é a mesma coisa. Ou o chamado pisa-papéis, pronto. Mas o pisa-papéis era mais estático. E pronto, isto agora foi aqui um momento mais corrente. Voltando ao assunto. Imaginem esse Sempre em Pé, um boneco, onde tem uma base com um peso circular, é uma bola, mas que se nós o abanarmos, ele vai pender para um lado, mas que depois volta ao centro. Ele abana até ficar firme. E portanto, é assim que nós vamos entendendo que nós temos esse poder de voltar a nós próprios. Vocês, se receberem um abraço, também voltam a vocês próprios. Quando nós choramos e somos abraçados, voltamos a nós próprios. Quando choramos longas horas, até já não poder mais, voltamos a nós próprios. Então, e quando nos rimos? Também. Porque a gente às vezes não pensa tanto nestes pormenores, mas já vos estou a dar aqui algumas noções para certos momentos da vossa vida. Isto está complexo. Estão a ver os sinais? Eu quero falar destas coisas e vem sempre um interrompimento aqui da minha garganta. Mas já tem acontecido isto. Isto são tudo sinais. Portanto, este é o meu grande desafio de vos colocar aqui com estas noções sem eu me perder na minha própria memória. Sim, porque isto acontece e eu acho que é muito importante divulgar coisas que são naturais a nós e a todos vós. Portanto, ser maior é isto. Não é nada de coisas luminosas, fantásticas, criativas, com muitos flashes, não. É muito isto e espero que de alguma forma vos tenha ajudado para que vocês consigam construir-vos a vocês mesmos com mais leveza e perceber que é preciso ganhar espaço, não só das vossas fundações, daquilo que vocês foram lá colocando nelas, aliás, mas da própria fundação do espaço, da área, não é? Aquela coisa. E nós aos bocadinhos vamos percebendo que quanto mais espaço nós ganhamos, mais conseguimos estar a ser nós próprios. E há mais leveza no nosso coração, há mais leveza nas nossas amizades. Vamos percebendo quem são elas ou quem não são. Vamos perceber o que fazer da nossa missão, que era aquele assunto que eu tinha dito lá no início. E realmente ser maior. O que há mais para falar sobre isto? Então, estava aqui a rever umas coisinhas que eu tinha
tinha vindo aqui explorar. Não, mas olha, honestamente, foi um pouco aquilo que eu falei. A analogia do Zé sempre em pé, ainda não pensei noutras coisas, mas esse boneco, ou do sabichão, é voltar ao vosso centro. O mais importante é que vocês construam de tempos a tempos estes movimentos. Isto porque nós precisamos de refletir na nossa vida de tempos a tempos. Nada é sempre igual, nada é estático. E vocês vão percebendo que há uma aceleração do tempo, há uma aceleração do saber, e por isso nós também estamos aqui para ser um ser maior. Então deixo-vos esta reflexão, se de facto vocês sentem esta necessidade e se já tinham pensado sobre isto. E não há mal nenhum de pensar cada vez mais a fundo sobre estas situações, porque de tempos a tempos isto vai acontecer na vossa vida. Não quer dizer que a próxima área também já não seja suficiente. Se calhar não vai ser. E aí é o tal outro desafio que vamos ter que aplicar tudo aquilo que fomos aprendendo ao longo do tempo. E já conhecem a minha frase, não já? É esta. Está tudo bem. Obrigada por estares aí desse lado, por teres ouvido algumas coisas de brincadeira, algumas coisas mais sérias, e vamos falando. Um beijinho enorme no coração, continua a amar-te e vamos ser maior. Até breve.